Jornal da Manhã. Entrevista. 7h mais 40, 7h40. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de quinta-feira, hoje com sol, né? Friozinho pela manhã, algumas nuvens já no horizonte. Tem previsão aí de chuva para sexta-feira e mudança. Mais frio, né? Mais frio vindo aí. E é essa época, né? Esse mês de maio já é assim, né? A gente já vai se preparando. Mas o mês de maio também é de muita conscientização, né? A gente já vem nessa semana trazendo o Jornal da Manhã Entrevista de forma bem incisiva, bem forte e com regularidade nesse assunto. Você deve ter percebido, porque o tema pede. A gente precisa de informação e, como eu já disse em outras entrevistas, a gente precisa que esses tabus de sexualidade eles sejam quebrados para que a gente comece a discutir, a conversar e falar com mais naturalidade em casa. É a única forma da gente conseguir eliminar qualquer ação silenciosa dos criminosos, porque o silêncio, as sombras, eu poderia colocar de uma forma mais poética, é o modo operante de quem pratica o abuso sexual. E a gente só vai conseguir quebrar isso através do diálogo. É simples, mas nem tudo que é simples é fácil. Então a gente precisa insistir nessa questão. E hoje eu quero aqui agradecer ao pessoal do CREAS de São Miguel do Iguaçu. Eles já desenvolvem um trabalho especializado no atendimento ao acolhimento de crianças vítimas de violência de abuso sexual. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com a coordenadora Gabriela Palmonari e com a psicóloga Edna Azevedo. Muito bom dia para vocês, primeiro cumprimento de vocês, parabéns pela iniciativa. Eu agradeço a todos que têm essa capacidade de tirar seu tempo e vir aqui e disponibilizar para falar sobre esse assunto. Bom dia aos ouvintes da rádio. Como você mencionou, a gente tem que aos poucos, essa campanha do 18 de maio ela já acontece há uns anos, né? Então ela já vem de ações sistemáticas ao longo do tempo e o principal foco nosso ele é a informação. É tanto a informação para a criança de que toque que é legal, que toque que já não deveria estar sendo mexido ali no corpinho dela. É importante a gente frisar, até como você comentou do tabu, que sempre é pensado numa fala muito lúdica, uma fala muito pedagógica, sempre com um objetivo muito claro de que aquela criança, se ela passar por essa situação, ela saiba dizer o que está acontecendo com ela. Porque, infelizmente, hoje a gente tem estatística, né, nacional que a violência sexual contra a criança e o adolescente, ela é majoritariamente ocorrida com pessoas próximas. Então, para a criança é meio difícil ela saber o que está acontecendo. Se aquele adulto que ela confia está dando realmente um carinho, se é um carinho ok, ou se aquilo já ultrapassou algum limite, né? Então, a nossa campanha ela é sempre muito focada na informação. Tanto a informação para a criança, quanto a informação para os adultos, para quem vai receber às vezes o relato dessa criança e para a população em geral, porque é um dever de todo mundo, né? E aí tem um elemento importantíssimo nessa corrente, que é a confiança. E eu imagino a cabeça da criança como compreender tudo isso. E mais importante, Edna, como que a gente pode interpretar essa proximidade? Muitas vezes ela vem... O abusador ele aproveita da confiança não só da criança, mas dos pais também. E como que a gente pode notar tudo isso? E explica, porque a gente sempre fala, a gente fala pouco da perspectiva de quem foi abusado, da forma que é. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigada pelo convite de estarmos aqui hoje representando o CREAS. Essa sua pergunta ela é bem pertinente porque muitas vezes a criança não se percebe que está sendo abusada.
dependendo da idade, do desenvolvimento, ela realmente não sabe que ela está sendo abusada. E essa questão da nossa campanha do 18 de maio, ela vem com muitas revelações de abusos que aconteceram há anos atrás. Numa fala, muitas vezes nos teatros que nós já tivemos aqui, a criança, ao retornar à escola, fala para a professora: professora, eu fui abusada pelo meu pai, o meu pai fazia isso comigo. Então, assim, são questões muito singulares, muito particulares, que realmente nem sempre a criança sabe que está sendo abusada. O que a Gabriela falou também é bem importante, que a maioria dos abusos, eles acontecem intrafamiliar. Então, é exatamente isso que você também disse, da confiança, a coerção. Isso acontece também se você contar, eu mato a sua mãe. E o que eu estou dizendo aqui são relatos que tanto a literatura traz, quanto as crianças que nós atendemos. Eu já atendo crianças há 5 anos ali no CREAS, e muitas foram ameaçadas, e ameaçadas a própria família. E é uma questão muito, mas muito difícil de da criança abrir isso, e dos desdobramentos que isso dá, porque muitas vezes o abusador é aquele que mantém a família financeiramente falando. Então, assim, há uma desestrutura emocional da criança, e é uma desestrutura total na dinâmica familiar. Então, isso é uma questão também de saúde pública, porque os desdobramentos disso vão respingar em outros equipamentos também. De respirar fundo, né? Quando você para pensar. Essa semana aconteceu um evento aqui em São Miguel, no Clube do Vovô, envolvendo as igrejas também, né? Principalmente as evangélicas, trazendo essa pauta, né, para discussão, justamente nesse mesmo perfil que a gente propôs as entrevistas, né? Conversar, dialogar e abrir para que todos tenham ciência. O que me chamou a atenção, que a palestrante, ela trouxe um exemplo que aconteceu aqui em São Miguel do Iguaçu, de uma criança, uma menina, que ela comentou com a merendeira: nossa, é bom namorar, né? É bom, a gente ganha presente. E a merendeira começou: mas como assim? É uma criança, né? Tá falando, é bom beijar na boca. Então eu percebi, pelo menos em cima desse relato, que a gente, para entender, para explicar, se cria uma forma lúdica, que é a forma mais correta. Mas nesse caso, o abusador também usou a forma lúdica de se criar um cenário, e era o padrasto dessa criança. Então, assim, a gente fica chocado, né, no primeiro momento, tenta entender, que parece que não tem entendimento. Como que a gente deve agir nessa forma? E aí, o feeling da merendeira, que conseguiu ter essa sensibilidade, né? Exato. Na verdade, o município já faz há muito tempo, a Vanessa, que era a nossa antiga coordenadora da rede de proteção, ela faz uma capacitação para o pessoal da educação todos os anos, porque a educação é uma parte extremamente importante na prevenção e na acolhida dessas questões dos abusos, porque é onde a criança fica a maior parte do tempo, é na escola. Então é ali que ela cria vínculos com esses funcionários, com a merendeira, com o guarda, com a professora, e geralmente os relatos espontâneos saem da escola. Então, teoricamente falando, elas estão, vamos colocar entre aspas, duplas, preparadas para receber esse relato espontâneo das crianças. Gabriela, furando a bolha, São Miguel do Iguaçu hoje, a realidade nossa, o que chega para vocês é muito preocupante, está controlado, porque uma coisa é dar atendimento, dar prestação, prestar esse atendimento, né? Mas outra coisa é entender, porque assim, como na nossa família isso não acontece, parece que a gente está muito distante, né? A gente está falando uma campanha nacional, aquela coisa, a gente fica muito longe. Mas São Miguel do Iguaçu, as coisas acontecem também. Eu acho que isso é importante até dizer, porque quando a gente pensa em quesitos de violência, até além do abuso sexual, né? A gente pensa sempre em grandes centros, em cidades maiores. Isso. Não, aqui no interior não acontece. E, na verdade, acontece. Às vezes não chega para a população,
Mas ano passado o Conselho Tutelar registrou 37 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu acho que enquanto existir, a gente não pode falar que está controlado, né? É claro que a gente vem por meio de campanhas fazendo com que esses relatos consigam chegar para o atendimento. Então, porque como a gente já descreveu aqui, a criança entendeu que ela está passando por essa situação, ou ela acabou falando algo, soltando, e o profissional que ouviu teve o feeling, né? Seja a merendeira, professora, ou, por exemplo, na palestra da igreja, o próprio educador ali, religioso, também teve essa sagacidade de entender que aquilo não está tão certo. E faz os encaminhamentos, a gente trabalha com aquela família, como a Edna bem falou, há uma desestrutura. É uma desestrutura tanto da criança quanto familiar. O CREAS atende essa parte, enquanto temos uma outra parte que vai ser da responsabilização. Mas aqui em São Miguel hoje acontece, esses números, geralmente, como é um trabalho muito delicado, ele é sigiloso. Então é uma coisa que a gente não sai divulgando. A gente utiliza da campanha justamente para falar, gente, eu sei que é muito distante, mas acontece. E quanto mais a gente não querer ver isso que acontece, mais criar um tabu, um preconceito em cima desse tema, mais fácil é para o abusador conseguir com que aquela vítima, que aquela criança não relate o que está acontecendo, não tenha proteção dela, que ele não seja responsabilizado. Então, sim, hoje a gente teve, acho que a Edna fez o levantamento do CREAS também, quanto que a gente recebeu ano passado. Isso, é importante que o Conselho Tutelar, ele também tem essa autonomia de eles receberam, né, esse número, todavia eles também fazem os encaminhamentos pertinentes e para nós, ano passado, chegaram 17 casos. E esse ano, hoje nós estamos 14 de maio, né, chegaram 7 encaminhamentos de abuso sexual. Não significa que aconteceram 7, porque a gente sabe que tem muita subnotificação, né? E essa subnotificação é muito da questão do gênero masculino, que a maioria das meninas, dos números que nós temos de meninas que são abusadas, e aí a literatura vem e nos diz, mas onde estão esses meninos? Por que esses meninos não aparecem? Esses meninos realmente não estão sendo abusados? Ou nós somos uma sociedade que o menino não pode ser violentado, porque senão ele é um homossexual, porque senão ele é um viadinho? Existe essas coisas que permeiam isso, do menino não contar, não revelar que foi abusado, por toda a vergonha, por tudo que se passa, por tudo que a menina passa, né, em não querer revelar, e daí mais essas questões de sexualidade, que ele não vai mais ser homem. Então são muito, muito, muito raro quando o menino conta que ele foi abusado. Então, assim, em cima desses dados nós temos a subnotificação de outras meninas e muito mais de meninos, que infelizmente, eles não revelam que estão sendo abusados. A gente vive, sim, né, uma sociedade muito conservadora aqui, né? No interior se prevalece alguns valores que é importante, ajuda até em alguns momentos a ter uma visão um pouco... dificulta um pouco o trabalho dos abusadores. Mas, por outro lado, de novo, a gente caminha... É paradoxal isso, né? Porque daí a gente caminha em cima do problema, né? É como se a gente andasse pela estrada e no subsolo existisse um submundo que ele atua livremente. E quando se prende a esse conservadorismo dessa forma, fica livre, né? Então, realmente, essa é uma questão que a gente... Olha, nós começamos o giro de entrevistas e não falamos sobre isso. E os meninos, né? Os meninos abusados, é mais uma barreira para superar. Mas, através do trabalho de vocês, acredito que a partir do momento que aparecer os primeiros, a gente vai ter relatos com mais naturalidade. E eu acho que esse é o caminho... Esse diálogo aqui aberto publicamente é o caminho para se começar a quebrar esse elo, né? Exato. E assim, independente do tipo de violência que a criança e o adolescente foi encaminhado para o CREAS,
em todos nós trabalhamos essa prevenção. Aquela questão que a Gabriela pontuou antes do toque do sim, o toque do não, nós trabalhamos com eles. Então, independente, por exemplo, se ele chegou ali por agressão física, nós vamos fazer esse trabalho de prevenção de forma lúdica, de acordo com a idade da criança, porque ela também precisa compreender aquilo que a gente está dizendo para ela, né? Então, nós temos vários jogos, nós temos tabuleiros, nós temos livros, nós temos um arsenal desse tipo de instrumentais para a gente poder minimamente acessar pelo menos as informações para com essas crianças. Tem um dado que eu quero trazer aqui também, que eu acho assim bem importante, e no meio de todo esse caos a gente pode ficar assim minimamente feliz, é que majoritariamente o abuso ele acontece intrafamiliar. Todavia, o número de acolhimento institucional no nosso município é muito pequeno. Então, assim, parece que a conta não fecha, né? As crianças estão sendo abusadas dentro de casa, mas elas não estão sendo retiradas. O trabalho da rede de proteção aqui do município, ele acontece. Igual a Gabriela falou assim, a gente não sai por aí divulgando tudo, mas assim, nós somos uma rede e nós trabalhamos de forma interligada, intersetorial, e isso é muito importante porque assim, as famílias, a maioria dessas famílias, elas conseguem, a gente consegue acessar essa família e ela se percebe e muitas vezes há esse movimento. Primeiro que muitas vezes o abusador ele é afastado da residência. Quando não afastado, essa criança vai para uma família extensa e nós conseguimos fazer esse trabalho com a família, com a mãe. Tem muitas políticas públicas envolvidas que eu nem vou começar a citar aqui porque eu esqueceria de muitas, que realmente a rede de proteção aqui é muito grande, é muito extensa, são muitos equipamentos envolvidos. Então o lado bom é esse, que consegue se fazer, não são em todas as famílias, mas consegue se fazer uma reorganização desse núcleo familiar para essa criança ou permanecer ali, ou para ela ficar por um tempo numa família extensa e depois retornar para a família, obviamente sem um abusador ali. Porque muitas vezes para a genitora, vamos colocar aqui, por exemplificar, quando o abusador é o pai ou o padrasto, é muito difícil para a mulher também se deparar que o amor da vida dela abusou do amor da vida dela, que também é o filho ou a filha. Então, para essa mulher, nem todas, à primeira vista, ela aceita e coloca o homem para fora. Não, às vezes ela duvida daquilo que ela está vivendo mesmo. Então, é muito complicado, é um trabalho muito delicado, porque essa mulher também vai precisar de um suporte. Ela fica sem chão, ela fica sem... O emocional dela fica destruído, ela, enquanto mãe, fica extremamente abalada, o financeiro dela abala. Exato, muitas vezes, obrigado, Gabi, muitas vezes ela se culpa, mas como assim eu não vi, como que eu não percebi isso? Então é um trabalho que a gente faz com a família toda e é extremamente delicado, mas não deixa de ser um dado positivo, né? De toda essa dinâmica que a gente consegue fazer esse movimento junto com a família e essa criança continua com o núcleo familiar. É interessante todas essas questões, né? A gente cria o nosso mundo, né? A gente cria o nosso mundo, a gente cria em cima desse mundo, tem os sonhos, planos, e muitas das coisas, uma parte é razão, outra é emoção, e quando cai no campo emocional, a dificuldade é gigantesca para qualquer circunstância, né? E numa situação dessa, de tamanho dessa gravidade, uma decisão que vai mudar a vida de todos os envolvidos. E a mulher, eu sinto que ela tem essa capacidade de abraçar, que é o mesmo que a gente julgar uma mãe que ama um filho condenado, né? Que por um crime hediondo, mas ela vai continuar sendo mãe, ela vai continuar sentindo amor mesmo. Então são coisas muito complexas para se entender, mas conversando e colocando isso abertamente, a gente começa a tratar isso com menos dificuldade. Eu confesso para vocês que nos nossos primeiros dias de entrevista é um pouco maçante, a gente fica um pouco receoso, porque é um assunto pesado, né? Mas já estamos aqui no penúltimo, a gente já está compreendendo muita coisa e percebendo cada vez mais, precisamos falar. Conversar, e isso é fundamental. Quero agradecer aqui a presença de vocês, a coordenadora do nosso CRAS,
CREAS. Desculpa. Ai, eu errei É normal, é muita sigla, gente, tá tudo bem. CREAS, não vai lá me procurar. A coordenadora do nosso CREAS, que é a Gabriela Palmunari, e com a psicóloga Edna Azevedo. Elas trabalham aqui no CREAS São Miguel do Iguaçu e é especializado no atendimento de acolhimento de crianças vítimas de violência e abuso sexual. Gente, obrigado, um grande abraço. 8 da manhã, já vou ter que entregar, na sequência está chegando Luciano e Reolon. Eu volto às 11 ao vivo com a Tati. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã.